Mas agora vamos mudar de assunto e falar de assuntos muito sérios, pesados, estão acontecendo aí. A gente sempre atualiza vocês com os números da violência, do que acontece aqui em São Paulo e, infelizmente, do que está acontecendo em outros estados, já que ela está se alastrando. Daqui a pouco a gente vai conversar também sobre o caso Bruno. Afinal de contas, o julgamento começa hoje. Promete levar aí alguns dias e a gente vai atualizar você todos os dias do que está acontecendo aí nesse importante julgamento que está começando hoje em Minas Gerais. E quem vai conversar com a gente sobre isso e muito mais, doutor Eduardo Leite, que eu recebo hoje mais uma vez. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, graças seja bem-vindo, viu? É sempre uma satisfação estar aqui consigo. Infelizmente o assunto não é dos melhores, né, doutor Eduardo? A gente está aqui para atualizar o pessoal que está em casa e tentar entender o que acontece neste momento na cidade de São Paulo e em outras cidades também, sobre a violência urbana que está tomando uma proporção absurda, apesar de algumas autoridades ainda quererem tapar o sol com a peneira. A primeira coisa que eu queria comentar, e que eu queria que as pessoas em casa também, se tiverem alguma coisa para relatar a respeito, se tiver algum comentário a fazer, fique à vontade. revistadacidade.tvgazeta.com.br é o nosso e-mail para você comentar o que você quiser com relação aos assuntos abordados aqui no programa, tá? Mas tem gente comentando aí, nas autoridades, que os números da violência aqui no Brasil são proporcionais ao tamanho do país e ao tamanho da população. É engraçado a gente ouvir uma coisa dessa, já que a gente para analisar que tem muito país grande por aí, mundo afora, inclusive a China, e que se aqui a gente tem uma morte a cada 9 minutos e alguma coisa, lá o número é 10 vezes maior. A gente tem uma população tão grande quanto, né? E se a gente tem uma morte a cada 9 minutos aqui, 9 vezes 10, 90. Lá acontece a cada 1h30. Então, como é que pode fazer uma comparação tão absurda? Será que ele acha que as pessoas não fazem conta? Regina, o grande problema que nós enfrentamos também no Brasil é a questão de estatísticas. As estatísticas, elas não demonstram uma realidade, aquela que é efetivamente veiculada na mídia. Tá? Por quê? Porque a polícia, eu estou falando de uma forma geral, não só em São Paulo, mas em qualquer estado, qualquer federação, enfim, qualquer estado desse país, há uma manipulação em relação a essas estatísticas. Do que existe de fato, do que eles querem mostrar, eu vou te dar um exemplo. Você encontra-se um corpo, ou seja, alguém que efetivamente morreu. Autoria desconhecida, o que acontece? Na hora que se registra o boletim de ocorrência, ele coloca morte a esclarecer. Porque a morte a esclarecer não sabe se, naquele momento, não sabe se a pessoa foi vítima de um homicídio ou de uma fatalidade qualquer. Então, essa questão da morte a esclarecer, ela não vai para uma estatística em crime de homicídio. Ela fica morte a esclarecer. É uma forma de manipular também, né? Durante muitos anos, isso foi utilizado. Em São Paulo, inclusive. Né? Por quê? Porque, na verdade, você conseguia diminuir o quê? Os crimes de homicídio. Ou seja, ficava morte a esclarecer. Aí seria feita a perícia, ia verificar qual foi a causa da morte, se a pessoa morreu em função de um suicídio ou de um homicídio, ou foi um acidente casual, enfim. Então, durante muito tempo, e ainda se persiste nessa questão da manipulação da estatística. Isso não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em qualquer outro estado. Nordeste, principalmente. Você tem o problema da desova. Então, se encontra um corpo, se registra o boletim daquele corpo, mas fica morte a esclarecer. Então, quer dizer que esses números podem ser ainda maiores? Completamente. Eles sempre foram adulterados. É a mesma coisa do roubo, do furto. Ou seja, quantas pessoas elas são vítimas de um roubo e de furto e não registram aquela ocorrência? O não registrar a ocorrência não entra na estatística. Claro. É comum as pessoas falarem, eu fui assaltado ali, mas me levaram só meu relógio, não é só o relógio. E por essa razão eu não vou registrar o boletim. Não entra na estatística esse registro. Outro dia nós estávamos falando, ainda disse, a pessoa, para ser presa, ela comete vários delitos até ser presa. São quantos mais ou menos? Em média, olha, você não tem precisão, mas se você for, porque a pessoa não confessa os crimes. Claro. Ele é preso, mas ele não confessa. Mas
existe aí uma suposta estatística que fala em torno de 40 a 50, a pessoa comete 40 a 50 delitos até ser presa. Até ser preso. Jesus. Então, e esses delitos, muitos deles não entram na estatística, porque as pessoas não registram. Mesmo mas eu acho que nesse momento... A demora, entendeu? Você vai até uma delegacia, a delegacia não registra, a pessoa toma lá uma canseira danada, ou seja, fica lá aguardando. Só fica literalmente com preguiça. Exatamente. Ainda você tem hoje o boletim de ocorrência online, né? Que você pode registrar pelo computador. Internet, tá. Mas aí a pessoa tem que ter acesso ao computador. Se ela não tiver acesso, ela tem que ter disposição de fazer, vontade de fazer, né? E muitas vezes as pessoas hoje têm medo, né, de efetivamente de uma retaliação e daí por diante. Então você tem um problema estatístico hoje no país. Ao contrário, a estatística, ela te dá o início para você implementar uma prevenção de crime. Claro. Por isso que os outros países, os países sérios, efetivamente conseguem fazer um combate, porque eles têm os números reais da criminalidade. Porque eles têm interesse nisso, em combater, essa que é a questão. Quando você não tem um número real, como é que você faz para combater? Outro dia nós estávamos falando, a capital, são 96 distritos. E cada distrito ele tem um perfil de crime. Se você não tem naquele distrito ou naquele outro, seja lá qual for o distrito, se não tiver uma realidade na estatística, você não tem como apresentar um programa de combate à criminalidade. E aí fica essa coisa, olha, teve um ataque aqui, teve um ataque lá, e fica coisas sem rumo, né? Fica trabalhando como se fossem coisas isoladas, na verdade não são. Mas eu acho que neste momento, o momento que a cidade está vivendo, o momento que as pessoas estão vivendo de medo absoluto, por mais que as autoridades queiram maquiar esses números e mostrar que durante uma madrugada teve metade das mortes que de fato ocorreram, a população não vai deixar ser enganada, porque realmente eles estão vendo outra coisa na rua, né? De fato está acontecendo alguma coisa diferente do que sempre aconteceu na cidade. A mídia faz um papel importante hoje. Por quê? Porque na verdade ela revela efetivamente aquilo que está acontecendo, né? O que as autoridades têm que fazer efetivamente dar uma satisfação. Quantas vezes o governo fica sabendo através da mídia? Porque até então, até chegar essa informação, então esse lapso temporal, até chegar a informação, essa adulteração dos números, ou seja, essa demora na ação, porque é ação e reação, né? Nós temos uma reação e o governo tem que responder aqueles crimes cometidos. Então, esse lapso, essa demora faz com que a marginalidade avance, né? Avance a passos largos. Hoje você vê que primeiro nós estávamos com alguns toques de recolher, nós estávamos com alguns ataques em São Paulo e no interior de São Paulo. Hoje já não está se falando mais só no estado de São Paulo, nós estamos falando em outros estados, né? Nós estamos falando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estamos falando em alguns pontos do Nordeste, ou seja, então a criminalidade ela vem o quê? Ela vem avançando. Por quê? Contamina, é óbvio. O sistema carcerário tem um sistema de comunicação muito mais rápido do que você possa imaginar. E eles não organizados, eu não gosto de chamar crime organizado, porque não existe crime organizado. O que existe efetivamente são crimes praticados. O que eles fazem, eles procuram sempre orquestrar esses ataques, e é o que vem acontecendo, ou seja, acaba dominando, né? Acaba se alastrando pelo país inteiro. Então tem que ter uma contenção. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar aqui com você sobre a questão da violência e suas possíveis soluções, né? O que a gente sempre fala aqui, que o combate ao tráfico de drogas seria uma coisa mais do que certa para que esses números fossem reduzidos, porque a gente está percebendo, inclusive na semana passada, uma coisa até chocante demais da gente saber que policiais civis, militares, bombeiros estão morrendo assim, e sendo escolhidos ao léu porque precisa ser paga uma dívida com o tráfico, né? A gente ficou sabendo num caso na semana passada, tinha um homem que devia mais ou menos 10 mil reais aí pro traficante, falou para matar qualquer polícia. Ele ligou, serve civil? Serve, mata aí. Nem sabia quem era, o homem tinha 62 anos e entrou de gaiato nessa história. Quer dizer, o tráfico de drogas está aí para provar que isso é um problema crônico do nosso país, né? Olha, para mim, na minha percepção,
a ação desses marginais contra civis, que não tem absolutamente nada, isso é um ato de covardia. Porque se existe algum confronto, esse confronto tem que ser feito com a polícia. Polícia e bandido, bandido e polícia. O civil não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Ele faz parte de um todo. Então eu acho isso um ato de covardia completamente. Nesse caso era um policial civil, por favor. Exatamente. É um policial civil, mas de qualquer forma, outros civis estão sendo vítimas. Adolescentes, jovens estão na porta de casa. Porta de casa, direto. Porta de bar e daí por diante. Então, esse é realmente uma preocupação. Quando nós falamos em tráfico de droga, e drogas, nós já falamos que o Brasil e São Paulo não produz cocaína, não produz essas drogas de um poder ofensivo grande, e o governador já anunciou, inclusive, a cobertura nas fronteiras de São Paulo, justamente para poder combater e impedir que a droga ingresse. Então esse é um primeiro ponto, nós todos sabemos. Então o que nós precisamos fazer? O que o governo precisa fazer? Cuidar das fronteiras, cuidar daquele limite, esses 8 mil quilômetros de mar que você tem, de portas escancaradas e abertas. E depois você tem a Amazônia, nós fazemos limite de países que produzem pasta de coca e daí por diante. Então, eu acho que essa ação também que é transnacional, ou seja, depende de tratados entre países, isso também tem que ser tratado pelo governo federal, porque senão não adianta nada, entendeu? Então esse é um ponto. O outro ponto é a questão do sistema carcerário, que inclusive os ministros do STF criticaram o sistema penitenciário, o sistema penal. E falando nisso, é o outro gancho que eu gostaria de comentar, que eu vi uma notícia no estado de São Paulo, de hoje, se eu não me engano, ou de ontem, que está sendo testado aqui no Brasil um aparelho que custa em torno de R$1 milhão, que bloqueia o sinal de celular sem interferir nos sinais das pessoas que estão em volta, do lado de fora do presídio. Em um lugar, se eu não me engano, foi no Nordeste, que foi testado esse equipamento e foi comprovado que 25% da criminalidade naquele local foi reduzida. Quer dizer, está provado de que a ordem vem de dentro do presídio. E que se você prende o chefão, mas deixa ele em contato com o mundo, quer dizer, uma população carcerária de 6 mil detentos, mas foram detectados lá dentro do presídio 1.500 aparelhos de celular. É um absurdo tão grande se a gente parar para pensar numa situação dessa. O sistema carcerário brasileiro é um câncer para a sociedade. Isso não tem a sombra de dúvida. Isso é um problema para o Brasil. Já está provado que vale a pena, por que não investir nisso? Para você ter uma ideia, você tem aquela questão, antigamente eram pulseiras, hoje é tornozeleiras, para você rastrear o preso que eventualmente tem algum benefício. Outro dia saiu uma relação, por que não foram colocados pulseiras ou tornozeleiras nessas pessoas para que elas pudessem ser rastreadas, para que elas pudessem ser monitoradas, Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem um experimento que hoje você tem um chip subcutâneo. É mesmo? Subcutâneo, esse que coloca inclusive em animais para poder identificar. Então, e os direitos humanos já começou a reagir. Por quê? Porque como é que você vai colocar um chip subcutâneo, para poder fazer o rastreamento, o monitoramento daquele preso? É uma necessidade, ou seja, se é bom ou é ruim, é uma proteção para a sociedade, que é a primeira que tem que ser, obviamente, beneficiada. O preso, ele tem os seus direitos? Tem. Não pode ser violado esses direitos do preso, sem dúvida nenhuma. Agora, também você não pode simplesmente despejar na sociedade pessoas que efetivamente têm um grau de risco muito alto. De alto grau de periculosidade. Então é óbvio que essa é uma questão séria. Então nós temos dois pontos, ou seja, o sistema carcerário que tem que ser trabalhado, que tem que ser monitorado, que tem que ser bloqueado os celulares, que não pode ter Facebook, que não pode ter absolutamente nada, não pode vir comando lá de dentro. Essa é o principal fato. E o outro é a questão do tráfico de droga. Então nós já temos duas causas identificadas. Bem pontuais, né? Sem dúvida. Tá certo. Ainda falando sobre a violência e que tem a ver com o gancho da maquiagem que a gente está falando, maquiagem de dados e tudo mais, eu fico muito preocupada. A gente vai falar agora sobre o caso Bruno. É um caso de grande repercussão, do goleiro Bruno, do assassinato da Elisa Samúdio.
Bom, antes de fazer esse comentário, eu quero que você acompanhe um VT que a gente fez para atualizar a todos de como está essa situação agora e do início do julgamento. Vamos acompanhar esse VT, a gente já volta para comentar já. Até já. Em maio de 2009, Elisa Samúdio ficou grávida do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Segundo a acusação, o atleta pediu que a jovem abortasse. Em fevereiro de 2010, a criança nasceu. Elisa foi à justiça pedir o reconhecimento da paternidade e o pagamento de pensão alimentícia. Em junho do mesmo ano, a jovem desapareceu. Dias depois do sumiço, a polícia recebeu denúncia de que Elisa havia sido espancada e morta no sítio de Bruno. De acordo com a acusação, Bruno teria mandado sequestrar e matar Elisa. Além de Bruno, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, Daiane do Carmo e Fernanda Gomes Castro serão julgados pelo envolvimento no caso. A versão mais recente da defesa é de Elisa estar viva, morando na Europa. O julgamento acontece em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Um caso complexo, que o Brasil todo acompanha atentamente e que vamos comentar aqui no Revista da Cidade. Falando em acompanhar atentamente, o comentário que eu queria fazer e que eu gostaria que o senhor também comentasse, doutor Eduardo, é justamente sobre essa maquiagem de fatos que a gente estava comentando aqui no começo da conversa. É muito comum isso acontecer no Brasil. Sempre que tem algum assunto fugindo do normal, julgamento de mensalão, alguma coisa política acontecendo, de repente acontece uma catástrofe no mundo, acontece alguma coisa em que os meios de comunicação acabam dando mais importância para um fato isolado, para desviar a atenção das pessoas para uma coisa mais séria e mais poderosa que está acontecendo por trás. Claro que esse caso merece muita atenção da mídia, merece muita atenção das pessoas também, mas eu imagino que pelas próximas 2 semanas vão falar muito do caso do goleiro Bruno e muito pouco dos números da violência, banalizando, tipo, ó, morreu mais 10 essa noite, mas vamos falar do caso do goleiro Bruno? Sabe aquela coisa assim? Como estava acontecendo há pouco tempo atrás no caso do mensalão. Ah, ó, tá acontecendo o mensalão, mas ó, saiu a sentença não sei o que, mas ó, lá no outro lado do mundo aconteceu ali uma catástrofe, morreram não sei quantas pessoas, quer dizer, por uma situação que não interessa tanto pra gente. E desviando a atenção de um tema principal. Quer dizer, aqui está tendo essa repercussão toda porque é um julgamento de uma pessoa famosa, um goleiro de renome e tudo mais. Um caso, claro, escabroso, que até hoje não se encontrou o corpo. Não estou tirando a importância desse caso absolutamente. Mas e os outros que estão sendo tratados como números? Isso é verdade. O que acontece é o seguinte, na verdade a mídia ela acompanha exatamente aquilo que interessa. É claro, o que vai dar audiência. E o fato que tá em discussão, né? Ou seja, você tinha o caso mensalão, você depois teve os ataques aqui, e vão continuar os ataques até um determinado momento, aqui em São Paulo e em outros estados. Você tem hoje esse julgamento desses 5 réus, né? Que tem realmente um apelo interessante, mas tem muitos casos que também de corpo desaparecido e crimes de homicídios que estão aí aguardando julgamento. Porque não tem essa que não vão ser esclarecidos e muitos, na verdade, já foram arquivados. Arquivados por quê? Porque, na verdade, primeiro que não dá ibope. E segundo... que as famílias estão pedindo justiça tanto quanto a família da Elisa Samúdio. Isso não tem a sombra de dúvida. Aliás, é um dever do Estado, né? Apurar o desaparecimento de qualquer pessoa. Né? Você sabe a quantidade de desaparecimentos que existe no Brasil anualmente. É um número alarmante de crianças desaparecidas. Enfim, isso também não se fala. E não são poucas. Diariamente nós temos um número bastante relevante dessas pessoas. E são pessoas que a gente não sabe se elas estão vivas ou estão mortas, né? Que foram... você tem um grande problema hoje essa questão de transplante, né? Ou seja, pessoas que são desaparecidas, que são utilizadas e os órgãos são mandados para fora, são traficados. Hoje é um problema muito sério que o Brasil enfrenta. Sério e absurdo, mórbido. Principalmente norte e nordeste, né? Pessoas que são vendidas, crianças que são vendidas e daí por diante. Então, esse ponto que você tocou da mídia acompanhar, ela acompanha aquilo que interessa para ela naquele momento, mas é óbvio que é um equívoco isso, porque outros fatos estão acontecendo com maior seriedade. Mas é interessante, né, a gente trazer essa discussão à tona para que as pessoas não se deixem levar, né? Daqui a pouquinho
quem sabe o que vai acontecer? As pessoas que foram julgadas no mensalão nesses próximos 15 dias já não vão ser mais penalizadas, já não vão ser mais presas. Está todo mundo fazendo aquela pena alternativa em casa, semi-aberto. E a coisa acaba perdendo o interesse. E ninguém acha isso absurdo mais. Não, ninguém acha absurdo. É o problema do relógio. Se você é roubado ali na esquina e fala, só me levaram o relógio. Não é só levar o relógio, levaram o bem seu. Entendeu? Como se fosse isso menor. Eu queria saber o seguinte de você também, daqui a pouquinho você responde para mim, mas eu vou deixar essa pergunta no ar. Na sua opinião, existe alguma chance de o Bruno sair ileso desse julgamento? Quer dizer, de ser absolvido, de sair depois no final aí desses dias todos de julgamento, sair em liberdade? Daqui a pouquinho você me responde, ok? Pode ser? Porque eu tenho um recadinho para dar ali e é claro que eu vou continuar conversando com o doutor Eduardo já sobre esse e tantos outros assuntos que tem interesse de todos, é claro, principalmente aí do nosso telespectador, de você que está assistindo o Revista da Cidade. Vamos voltar a comentar o caso Bruno, porque como algumas pessoas já acompanharam na manhã de hoje, ele já estava aguardando, né? Não só o Bruno, mas também os outros réus, são 5 no total. São 5. Cada um numa salinha separada, reservada, esperando ali o seu momento. E aí, o que a gente pode esperar? Eu deixei uma pergunta no ar, eu perguntei pro doutor Eduardo o que ele espera, se realmente existe alguma chance do Bruno sair dessa sem uma condenação. No júri tudo pode acontecer. Às vezes você tem uma reviravolta, não é como o júri americano, porque o júri americano, de repente você saca uma testemunha, aparece do nada e vai lá e faz um testemunho. Isso é o júri americano. O júri brasileiro não. Aqui no Brasil, o júri ele tem uma organização mais pautada, ele não tem essa questão da surpresa, né? Ou seja, nenhuma testemunha, mas pode uma testemunha, de repente, que está arrolada, fazer uma revelação durante o julgamento. Você comentou o lance da surpresa e tem uma novidade que o advogado, o Rui Pimenta, né, que é o advogado do goleiro Bruno, ele disse que tem provas que ele vai apresentar, isso ele falou agora de manhã, que ele vai apresentar durante o julgamento de que a Elisa Samúdio está viva. Ele diz que tem essa prova, então isso pode ser um fator surpresa para esse julgamento. Mas ele só pode argumentar aquilo que foi, porque só existe no mundo jurídico, dentro de um julgamento, aquilo que está dentro do processo. O que pode está dentro das 10 mil páginas de processo. Se tiver um documento, alguma coisa, isso tinha que ter sido juntado alguns dias antes. Então se tiver alguma novidade, não pode entrar. A única coisa que pode acontecer é alguma testemunha que não revelou durante o julgamento, ou seja, durante as oitivas que ocorreram até hoje, né? Porque você teve a fase policial, depois você teve uma fase judicial e agora o julgamento. Nós tivemos 3 fases, né? Então a testemunha pode eventualmente chegar lá e fazer uma revelação bombástica lá na hora, porque todas as testemunhas que vão ser ouvidas hoje e esses próximos dias, elas já foram ouvidas em outras oportunidades. Então você não tem muita surpresa em relação a fatos, né? E o que o advogado pode fazer, ele não pode provar nada. O que ele pode fazer é o seguinte: ele pode argumentar as provas existentes no processo. Mas aquela carta, o advogado não faz testemunha. O advogado não pode fazer testemunha, ele não pode fazer a vez de testemunha. Né? O advogado o advogado, na verdade, dentro de um processo, ele é a pessoa que faz toda. Ele conduz. Ele não conduz, ele na verdade ele passa, ele é o condutor, né? Ele passa as informações de dentro do processo, dentro da visão dele. Como se ele costurasse as informações. Ele pega o processo, tem o script ali e ele vai fazer a interpretação da visão dele, da convicção dele dentro do processo. E o promotor e o assistente de acusação faz, dentro da convicção deles, também faz a sustentação, mas dentro do processo, o que existe dentro do processo. Né? Ninguém pode ficar pensando, imaginando, chegar lá e falar, olha, como aconteceu, parece que um relato nesse final de semana, dizendo que ele teve informações que ela estaria num jogo de futebol, na arquibancada de um jogo de futebol. Isso ele não pode testemunhar, o advogado não pode testemunhar isso, porque o advogado não é testemunha. O advogado da acusação, ele disse que se eles argumentarem isso, eles vão passar por cima dele como Não, e tem um detalhe, pode inclusive dissolver o julgamento, ou seja, pode chegar na metade do julgamento e a juíza dissolver o julgamento, falar não pode, porque
Advogado não pode testemunhar. Para a defesa, né? Se ele chegar com fatos novos sobre o julgamento, ele vai rolando cada vez mais. Isso é verdade. Às vezes o juiz, dentro da complexidade desse processo, é óbvio que o juiz ou a juíza, ela vai conduzir esse julgamento até o final, mesmo que eventualmente, às vezes, extrapole até os limites, mas conduz o julgamento até o final, porque tem um interesse no resultado. Tá? Existe recursos no STF aguardando aqui, principalmente para o Bruno e para os demais réus, e se esse julgamento, por qualquer razão, for dissolvido num determinado momento, esses recursos serão julgados. Se eventualmente vier sobre uma condenação ou uma absolvição, esses recursos, eles ficam prejudicados. Tá? Eles não vão ser julgados. Por isso que muitas vezes não interessa para o advogado levar o julgamento por conta disso. Por quê? Porque ele prejudica os recursos se tiver uma condenação, que aí decreta a prisão em função da condenação e não mais da prisão preventiva que ele teve lá atrás. Tá? Hoje os recursos estão dependendo da prisão preventiva que foi decretada lá atrás. Mas se tiver uma condenação, sai ali condenado. Então esses instrumentos, esses recursos, todos eles estão prejudicados. Mas falando em provas novas, aquela carta do suposto presidiário, que ele disse que ela teria ido para a Bolívia primeiramente, tudo mais, essa consta nos autos. Isso não é uma novidade no processo? Não, a carta já foi juntada nos autos porque tem interesse, né? A defesa tem interesse de dizer defender essa tese. Não é nem questão de ter... o interesse em defender a tese é porque não existe o corpo. Né? Esse é um problema. Nós citamos aí o caso dos irmãos Naves, que foi a partir do caso dos irmãos Naves que acabou se exigindo no nosso sistema legal a imposição do corpo, ou seja, o exame de necrópsia. Agora, é óbvio, o exame de necrópsia é importante, prova a materialidade do delito. O problema aqui é a materialidade do delito, ou seja, a matéria. Eu tenho que provar que a pessoa morreu e só existe uma forma de você provar, o corpo da vítima presente. Mas existe uma brecha aí, não tendo corpo, pode existir uma prova testemunhal. Tem a questão de testemunhas, e eventualmente laudos que podem ser comprovados, mas não existe uma prova contundente, uma prova efetivamente concreta. Eu diria que ela é uma prova acessória, ela é uma prova periférica, ela não é prova central. O cuidado que o júri vai ter que tomar, e a juíza, claro, também depois na questão da sentença, em julgar essas pessoas, porque você imagina a justiça cometer o mesmo erro duas vezes e sendo que o erro aconteceu 80 anos atrás, de repente 80 anos depois, o mesmo erro acontecendo. Olha, vou te falar uma coisa, é um dos julgamentos mais difíceis de ser julgado na visão do jurado, porque o jurado é leigo. O jurado, na verdade, ele não entende essa questão técnica toda e a defesa vai explorar essa questão técnica. Então, para os jurados, é muito complicado, para o conselho de sentença é muito complicado julgar, porque ele vai falar assim, peraí, não existe corpo, como é que eu vou fazer? Se eu condenar, e se a pessoa aparecer amanhã? Essa é a questão do ponto de interrogação que existe. E se aparecer amanhã, como é que faz? E a minha consciência? Porque o júri julga com a consciência dele e não com os ditames da lei. Logo no início do julgamento, ele faz um juramento, que ele julga de acordo com o seu convencimento e não com relação aos dispositivos da lei. Ele não julga com a lei, ele julga com a convicção pessoal dele. Né? Por isso que só tem uma cédula sim, uma cédula não. Sim, ou é culpado ou é inocente. Exatamente, ou é culpado ou é inocente, um dos dois. Então, respondendo a tua pergunta, e também a pergunta do telespectador, pode acontecer efetivamente a absolvição, porque existe sustentação para isso. O Ministério Público não conseguiu provar efetivamente, concretamente, a materialidade delitiva, que é o fato, é negar a morte. Em que pese o defensor em um determinado momento disse, olha, ela está morta, como aconteceu aí numa revista que ele deu essa declaração logo que ele entrou no caso, ela está morta e vou fazer a defesa. E depois o advogado chega lá na frente e fala, não, existe a questão aqui de que ela efetivamente possa estar viva, não é porque o advogado está trabalhando com a palavra, o jogo de palavras, não é isso, é que ele
analisa o processo, depois que analisou o processo, ele verifica que existe ali uma falta de formalidade procedimental. Então é aí, em cima disso, lógico, eu não estou falando aqui defesa do advogado, estou dizendo que efetivamente o advogado, vai se apoiar nisso. Lógico, você vai contratar o advogado vai analisar a causa. Ele analisou e disse, existe tem uma aqui. brecha aqui. Não é nem questão de brecha, não cumprir um requisito essencial do procedimento, que é a prova da materialidade do fato. Porque fica meio contraditório. Eu assisti uma entrevista desse advogado ontem, se não me engano, no Fantástico, que ele disse justamente isso. O repórter perguntou categoricamente, você acredita que ela está morta? Ele, sim, eu acredito que ela está morta. Mas vou defender que ela está viva. Porque que loucura, né? É a prova, ou seja, é a questão que nós estávamos conversando. Nós temos um problema muito sério em matéria de provas. Você vê, tem um depoimento aqui dizendo o seguinte, que acho que o primo do Bruno teria visto o Bola, né, ou o Macarrão, jogando a mão da Esse vítima. Foi o que morreu. Da vítima. Foi morto depois. Exato. Da vítima, que foi morto por um outro fato. Na verdade, não tem nada a ver com isso. É um outro fato que aconteceu. E que os cachorros teriam comido. Aí o que fizeram? Pegaram os cachorros, levaram pro laboratório, fizeram o teste e não havia nenhuma ingestão de carne humana, né? Porque o animal não tem esse hábito de comer. Hábil. Existe, olha, o problema é o lapso temporal, ou seja, você perde o momento. Não, mas existe exames mais apurados que daí hoje pra saber que você consegue, porque você consegue, leva tempo para poder fazer a digestão de carne humana. Então, obviamente teria. E o laudo deu o quê? Deu negativo, ou seja, os animais não ingeriram carne humana. Também seria muito. E os cachorros teriam que estar muitos dias sem comer para fazer uma coisa dessa. Porque o animal, ele não tem hábito de comer carne humana, né? Ou seja, então é um fato importante, né? Mas existe um laudo que deu positivo do sangue dentro do veículo. Sim, mas do carro, do veículo. Mas não prova efetivamente a morte, o sangue, entendeu? A lesão, ou seja, isso não prova que ela esteve no carro e que ela prova que ela esteve no carro, mas não necessariamente que ela efetivamente morreu. Então pode acontecer dele ser absolvido. Se for trabalhar com a questão legal, procedimental, obviamente, pode existir uma grande chance aí dele ser absolvido. Você citou a questão do primo. A gente fica se perguntando, né, se não é muito suspeita uma condição como essa dentro de um caso tão complexo, né? Porque ele foi morto, ele era o único que tinha falado alguma coisa a respeito de, olha, eu vi, aconteceu de fato, ela tá morta e foram eles. E de repente ele aparece morto, mas aí por um assunto que não tinha nada a ver com o caso. Quer dizer, uma questão passional, aí ele se meteu com uma mulher casada e tudo mais. Esse caso já está julgado, sacramentado, a acusação não vai poder usar esse tipo de argumento dentro desse julgamento que começa hoje? Se esse procedimento, a apuração investigatória da morte desse rapaz estiver dentro do processo, a acusação pode explorar. A acusação pode trabalhar, ela pode argumentar com relação à morte desse rapaz, ou seja, queima de arquivo, que é o que efetivamente eles poderiam... Que é a primeira coisa que a gente pensa, né? É a primeira coisa que você pensa, é isso. Às vezes não tem nada a ver, mas de qualquer forma, se estiver dentro do procedimento, e provavelmente está, o Ministério Público vai explorar essa questão da queima do arquivo, Isso não tem a sombra de dúvidas, entendeu? Agora, as versões estão lá para serem trabalhadas. Tem depoimentos que foram dados num primeiro momento de uma forma e depois eles foram modificados. Outro dia, inclusive, eu mencionei aqui para você que 99% dos processos criminais no Brasil são condenados com base em testemunhas. E é a pior das provas, porque testemunha, realmente, você às vezes pensa que viu e não viu nada. Existe uma questão imaginária, né? Ele trabalha com o imaginário dele e muitas vezes ele revela algo que de fato não aconteceu. Por isso que é difícil trabalhar com testemunha. Às vezes não é querer conduzir a testemunha, mas é fazer com que a testemunha revele efetivamente alguma coisa que aconteceu, né? Então esse é um problema. E é prova o quê? Prova testemunhal. Por quê? Porque nós não temos hábito de trabalhar com prova pericial, em que pese, neste caso específico, tem muita perícia.
né? Por quê? Porque havia necessidade de provar a morte dela. A existência do corpo, onde ele está, etc. E ninguém pode testemunhar e falar assim, não, eu a vi morrendo. A não ser as pessoas envolvidas. Ela foi realmente, efetivamente morta. Ela isso ninguém disse em momento nenhum. Não tem nenhuma testemunha que possa categoricamente chegar lá e falar assim, ela morreu, entendeu? Ela de fato morreu. Né? Ninguém pode, não existe depoimento nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente sempre ouve dizer, né, uma frase feita de muitos anos, que não existe crime perfeito, porque todos os crimes deixam algum vestígio, alguma marca. Mas a gente já comentou aqui também, durante as nossas conversas, que a questão da investigação no Brasil, dependendo do crime, ela tem mais ou menos importância, enfim, como a gente já cogitou aqui também. Neste caso, foi realmente feita uma investigação, como a gente vê aí nos filmes, como a gente vê que seria o ideal para todo e qualquer crime, onde principalmente se envolve morte de pessoas? Como é que está essa questão das provas para acusação? O que acontece? O maior empenho da polícia, né, do delegado que conduziu o inquérito policial, nesse caso as investigações, foi no sentido de buscar efetivamente o corpo. Tá. Esse é principal, ou seja, o principal fator dentro desse processo, é o principal fator desse processo, porque os demais, eles foram feitos dentro das suas possibilidades. Então, os cachorros que foram analisados, olha, exclusão, tem que excluir essa prova, porque essa prova, e passa a ser, quando você não prova, o que acontece? Você arma a defesa está com o laudo negativo dos animais que foram periciados. Né? Aí você tem uma outra do sangue que foi encontrado dentro do veículo. Ou seja, então se você vai juntando, é um conjunto de provas. Né? É um fragmento de provas, né? Você vai trabalhando. Agora, se foi ou não feito dentro dos parâmetros normais a investigação dentro desse procedimento, nós não sabemos. De fato, nós não sabemos. Não sabemos por quê? Porque, às vezes, a condução da investigação, ela vai para um outro raio, ou seja, ela vem uma outra vertente. Ela se afasta do fato principal. Esse é um grande problema, muitas vezes, e às vezes a falta de conhecimento daquele que conduz a investigação. Não tem experiência naquela área e, efetivamente, acaba se afastando do fato principal. Porque são muitas as provas e muitas as formas de tentar apagar provas como essas. A gente, né, até comentou aqui de programas policiais que muitas vezes a gente acompanha e que a gente fica realmente de boca aberta com a quantidade de tecnologia que existe para provar um crime. Até um fragmento de pele embaixo da unha no momento em que a pessoa se defendeu e aí o assassino acabou arranhando essa vítima. E aí dá para fazer o DNA com aquele fragmento, com aquela célula que foi encontrada embaixo da unha, que é diferente da célula da pessoa, etc. São muitas as provas que poderiam ser. Só para você ter uma ideia, hoje a inspeção, a perícia feita num veículo, ela não é da forma que deveria, entendeu? Às vezes, nos Estados Unidos, eu cito os Estados Unidos porque na verdade eu conheço bem essa questão, mas eles levam isso muito a sério. Leva muito a sério. Eles pegam um de veículo. Provas. Aconteceu um crime ali, isolam a área e ninguém mais entra, porque qualquer pisada ali pode adulterar, né? Além disso, Regiane, eles pegam um veículo, eles desmontam o veículo inteiro. Inteiro. O veículo é todo fragmentado, ele é todo desmontado para poder verificar se encontra alguma coisa. Qualquer pelo encontrado, fio de cabelo, vai ser analisado. A impressão digital, entendeu? Aonde é que está, enfim. Então, tudo isso é feito, porque mesmo que passe um tempo, né, as marcas do crime, elas permanecem ali. Né, de uma certa forma, elas permanecem. A condição da pessoa, do acusado, no momento em que ele não aquele que manda não, aquele que manda ele está mais distante do crime, mas aquele que executa. Efetivamente, ele pode ter indícios, né? Só para você ter uma ideia, hoje, aqui no Brasil, ainda se utiliza um sistema para detectar, por exemplo, pólvora na mão de uma pessoa que tem atirado, ainda por reagente. Que é duvidoso. Duvidoso? Isso, na verdade, já foi descartado há muitos anos atrás. Deixa brechas, né? Por quê? Porque, na verdade, eu vou te dar um exemplo. Um motorista, um mecânico, pessoas que manipulam fragmentos de metal, se você fizer um exame, pode dar positivo.
que ela e na verdade é um exame completamente duvidoso. Esse papel toalha que tem fragmento férreo, dependendo do papel, da qualidade do papel toalha, você pode eventualmente dar positivo o disparo de arma de fogo. Nossa, tanto é verdade que o laudo é feito e o próprio perito tem esse cuidado. Esse laudo, ele não prova absolutamente nada, ele só detecta se é positivo ou negativo, mas ele detecta metais, ou seja, fragmentos de metais. Mas muitas são as situações que a pessoa pode ficar contaminada, entre aspas. Mas não necessariamente todos aqueles componentes do disparo de arma de fogo, que é bário, antimônio, ou seja, são vários. Hoje você tem um sistema de laudo que é feito, que é por varredura, ou seja, ele faz a perícia e depois ele mostra quais os fragmentos que existem. Se aqueles fragmentos é a mesma composição de um disparo de arma de fogo, aí ele dá como laudo positivo. Se não, ele descarta e dá a exclusão. Então esse é o problema da forma, do laudo, da perícia adotada para poder fazer aquela investigação. Se você adota uma perícia equivocada, ou seja, você errou, perdeu a mão, ou seja, perdeu a oportunidade de fazer prova daquele caso concreto. E aqui no caso Bruno, pode ter ocorrido isso, ou seja, ter desviado por um outro. Essa moça pode ter sido, se foi efetivamente morta, pode ter sido morta num outro local, entendeu? Ou seja, estão falando em Minas Gerais, estão pegando num raio, e de repente ela pode ter sido morta no Rio de Janeiro, São Paulo ou qualquer outro lugar, entendeu? Então, a forma, você persistir, percorrer o caminho da morte, né? Esse é uma palavra bastante, é um termo bastante duro, mas esse é percorrer o caminho da morte até chegar efetivamente na prova. Então, esse é a questão da busca da verdade real dentro de um processo. Que é isso? Existe fragmentos aqui, só fragmentos. Não existe nada de concreto, efetivamente concreto, nesse caso do Bruno. Entendeu? Certo. Bom, daqui a pouco a gente continua esse papo, então, porque tem muita coisa para comentar ainda acerca deste caso, tá bom? A gente já se fala, doutor Eduardo. Vou dar um recadinho e volto já. Olha, realmente um caso muito complicado, eu imagino que isso não vai ser nada muito rápido, não. A gente vai voltar a conversar sobre isso aqui no Revista da Cidade com toda certeza. Já estamos de volta com Revista da Cidade, concluindo aqui nesse primeiro bate-papo, no início da semana, aliás, semana essa que também dá início ao julgamento do goleiro Bruno, que está sendo feito lá em Minas Gerais, não só dele, mais 4 réus além dele, que supostamente participaram aí do assassinato de Elisa Samúdio. Vamos acompanhar também de perto aqui no Revista da Cidade ao longo da semana e deixar você sempre atualizado. Para a gente concluir esse assunto de hoje, doutor Eduardo, como você estava comentando, que não existe nenhuma possibilidade de novas provas que surgirem agora serem juntadas ali, serem incluídas nos autos durante o julgamento. O que tinha que ser feito já foi feito antes, na época aí da colhida de informações e tudo mais. Então, por mais que apareça alguma coisa nova, uma participação numa rede social, por exemplo, de Elisa Samúdio, uma prova concreta, como existe hoje muita tecnologia, uma mensagem de texto, qualquer coisa que prove que ela está viva, não vai adiantar, que eles não vão conseguir incluir agora, a não ser que a juíza entenda que isso é uma prova importante, ela vai simplesmente dissolver o caso neste momento, é isso? Exatamente. O que acontece é o seguinte, esse é o período só de análise de documentos juntados, de provas juntadas, ou indícios juntados nos autos. Se aparecer durante o julgamento, se aparecer qualquer prova, ela não pode ser inserida no julgamento, a não ser que as partes autorizem, entendeu? Tanto a acusação quanto a defesa vão ter que concordar para a juntada desse material, senão não pode ser juntado, né? Porque os jurados, eles ficam isolados do mundo, os jurados não têm celular, não tem televisão, não tem absolutamente nada, eles estão incomunicáveis. Eles só ficam sabendo o que acontece lá dentro mesmo. Só lá dentro, e só pode, entre os jurados, só pode conversar sobre outros fatos, mas não pode falar sobre o fato principal que está em julgamento, porque existe a questão de cada jurado manifestar o seu voto pessoal. É diferente do sistema americano,
americano, que lá eles conversam e chegam a um veredito conjunto. Aqui não, ele é individual. Cada um vota de acordo com a sua conveniência, com a sua conveniência, com a sua convicção, né? Conveniência em relação à convicção ao que concluiu. Então, é dessa forma. Agora, esse caso aqui, nos próximos 10 dias, que é um julgamento longo isso, é óbvio que vão ter vários casos acontecendo, né? Vamos aguardar ver o que ocorre nos próximos dias. Tá certo. Com certeza o doutor Eduardo Leite volta a conversar com a gente, não só a respeito deste caso do goleiro Bruno, que novas informações a gente vai trazer para você ao longo da semana, sem dúvida nenhuma, como também com relação à violência aqui em São Paulo. E sobre esse assunto, eu gosto sempre de deixar para vocês que estão em casa, lembrar, né, porque todos já sabemos, o telefone do Disque Denúncia, que eu acho que é de extrema importância para que a gente faça a nossa denúncia de forma anônima e ajude, assim, o trabalho da polícia na identificação de criminosos, de casos que estão acontecendo, para que, ao contrário de muitos casos que infelizmente vão ficar sem solução, muitos possam ser esclarecidos aí, baseado em testemunhos de pessoas que estão acompanhando. Então, 181 é o telefone do Disque Denúncia. Doutor Eduardo Leite, criminólogo e vitimólogo, muito obrigada pela sua presença aqui. Até uma próxima, viu? É sempre uma satisfação estar consigo aqui. Obrigada. A nossa também, do pessoal de casa. Obrigada, viu?